Fala galera, tudo bem? Mais um NutriCast iniciando aqui e hoje eu tô com uma dupla de amigos, praticamente irmãos. É muito provável que vocês já devem ter visto eles aí nas redes sociais e nada mais é do que os meninos da 01. Eu tô aqui hoje com o Munir e com o Renato e vocês vão saber um pouquinho de o que a 01 faz, da onde ela surgiu e o que ela pode fazer nessa transformação de vida, principalmente na sua saúde. Bora então iniciar aqui. Pessoal, a 01, para quem não conhece ainda, o que a 01 faz? Qual que é o produto, né, da 01? Então, vamos lá. Eu vou começar, né, a abrir as conversas e o Munir sempre também pode complementar ou me corrigir, né, principalmente. Uhum. Mas então, a 01, a gente faz... Não, detalhe, vou até dar uma cortada aqui na fala dele. Antes da gente começar, eu tava tentando controlar o riso aqui, porque eles mais brincam do que tudo. Então não, vocês vão ver a gente é seríssimo. Vocês vão ver aqui eu como é. Eu sorri para um aluno e assim que acontece. É nesse naipe aí. Mas como você tava dizendo, Renata 01 surgiu. Isso, então. A 01 surgiu, né, vou falar um pouco da minha parte, mas ele pode complementar com a dele. Uhum. Porque eu iniciei, né, a minha vida profissional como educador físico, né, na atividade física, era instrutor de academia, professor, e eu ficava um pouco incomodado de cuidar de uma sala de musculação sozinho. Ali, às vezes, eu com 30, 40 alunos, eu auxiliando alguém, mas eu não conseguiria auxiliar outro que também estava precisando. E eu ficava incomodado com aquilo, e eu falava, eu preciso desenvolver algo que vai ajudar as pessoas de forma específica, porque as pessoas estão aqui para melhora. Então, isso, exatamente. Então a gente está aqui o quê? O que eu posso fazer para poder ajudar todas as pessoas que querem? Porque tem muita gente que não quer. A gente também sabe disso. Vai ali na onda porque viu o vizinho, a amiga mudando. Academia nova, tá indo ali, eu compro umas roupas, né? Então todo mundo tem o seu porquê. Isso vai ser legal. E aí aquilo me incomodava e eu ficava, cara, eu preciso mudar isso. E eu comecei com no meu próprio trabalho. Eu falei, vou atender basicamente só uma pessoa de forma mais específica para eu ter uma melhora profissional e uma melhora para o aluno. E aí foi onde eu comecei a desenvolver e sempre querendo mais, e eu sabia que sozinho eu não ia conseguir chegar muito longe, porque não adianta. O dia tem quantas horas? Quantos alunos eu conseguiria atender dentro de um dia, por mais que eu não tivesse vida? Então eu tinha certeza que eu ia precisar de outras pessoas, né? E eu e o Munir, a gente anda junto basicamente há 22 anos. Só. Então, assim, tem gente que às vezes não tem nem isso de vida, né? A gente já tem de amizade. Um monte de gente. Tem gente. Nossa, sério? Existe criança? Não tem. Isso era adulto, a partir de 70. Isso, eu achei que a gente começou a vida a partir dos 30. Né? É por isso. Mas eu acho que faz sentido. E aí Tá, chega, eu vou continuar. Isso, vai lá, pode ser. Vou tomar um café. Tá. Então, no meu caso, eu passei no concurso para Fuzileiro Naval, servi 9 anos, quase 10, né? Saí do militarismo e fui trabalhar no STJ. Trabalhei de segurança no STJ para os ministros. Então, eu saí do STJ, vim para Campo Grande, tentei emprego de segurança, que paga muito mal, não vale a pena, e um amigo chamou para trabalhar. Isso. Ele falou, pô, cara, vamos dar aula de luta, né? Eu falei, beleza, né? E dentro da Marinha eu fiz curso de treinamento físico-militar, né? E aí tive instrução, era só o treinamento físico, né? E quando eu cheguei aqui comecei a trabalhar, já no protocolo dessa outra empresa, trabalhava já com personal fight, né? E aí a gente começou a desenvolver, né? O Renato também entrou nessa empresa, a gente estava trabalhando junto. E aí quando a gente pegou assim, falou, pô, a gente tem um pensamento muito diferente da empresa. A gente precisa sair e fazer o que a gente quer fazer, né? Buscar o que a gente precisa. E aí foi quando a gente lançou a 01, né? Isso tem mais ou menos quanto tempo que a 01 existe? 2 anos. 2 anos. Vai completar uns 2 anos. 2 anos. Por um acaso aconteceu com vocês vamos dizer, aquele bichinho da pandemia, né? Que na pandemia teve pessoas que subiram e pessoas que desceram, né? Surgiu ali na pandemia não, agora que a gente vai tirar do papel? Então, na verdade, a pandemia, ela reforçou a necessidade do treinamento físico.
As pessoas como, quem tem uma saúde ruim, morre rápido. Todo mundo começou a malhar. Foi uma pandemia de treinamento, todo mundo se inscrevendo em academia, não pode ter academia para treinar em casa. E aí o treinamento personal, que a gente vai até a casa, né, do nosso cliente, despecou, começou a estourar. Ele não podia sair de casa. Né? Ninguém podia sair de casa, então todo mundo queria treinar em casa. Aí começou uma demanda muito alta. E isso só impulsionou a gente para seguir para o que a gente queria. Né? Show! É legal que a 01, então, trabalha, além do personal individual, diretamente na casa das pessoas, né? Sim. No ambiente da pessoa, né? Elas não têm que se deslocar para nenhum local, alguma academia, vocês vão até elas, né? Vamos. A 01, ela tem um público mínimo ali de idade, 5 anos de idade, e tem uma faixa etária máxima que vocês trabalham? Parou de mamar, já pode começar a fazer aula. Porque se a criança estiver ainda amamentando, mamando, ela vai querer muito recorrer à mãe durante a aula. E ela vai atrapalhar o nosso desenvolvimento. Então é interessante que ela pelo menos passe esse período para que nós consigamos desenvolver um trabalho de excelência com ela. O mais legal é que ele ficou sério, tá ligado? Não, mas respondendo um pouquinho mais sério, não tem idade mínima, né? Não tem. Porque como a aula é personal, a gente só não costuma, a gente faz grupos até 4 pessoas. Mas se você quiser fazer, né, às vezes fica mais barato, porque a gente vai dividir entre os 4, fica um pouco mais em conta, né? Mas o que acontece? Quando aí vai uma mãe, já com 60 anos, meu filho de 3, aí já fica difícil, tá oscilando demais, os dois vão um atrapalhar o outro, né? Agora, se for na mesma faixa etária, tiverem com o mesmo condicionamento ali próximo, o treino vai desenrolar como se fosse uma aula individual. Aí até 4 pessoas dá um rendimento muito legal, né? Então, idade mínima depende de quem quer vir. A gente aceita todos. A 01 trabalha com alguma modalidade específica? Muay Thai, Jiu-Jitsu, musculação? Como que é, mais ou menos? Então, assim, hoje a 01, né, quando a gente fala de luta, a nossa parte específica dela, ela é o Muay Thai, onde eu e o Munir treinamos, temos algumas graduações, vamos fazer mais. Então a gente consegue utilizar o Muay Thai como uma ferramenta pro treinamento 01. Não é também de fato somente uma luta, porque o corpo em movimento, né, para que um movimento aconteça, precisa pensar primeiro. Então a gente consegue desenvolver tanto a linha de raciocínio como a parte física. A gente tenta conectar. E bem além ainda, não é só músculo, né? Vamos colocar ali músculo em movimento. Pensei e agir, não só isso. A gente consegue criar a capacidade de desenvolvimento das pessoas, né? Para elas conseguirem realizar coisas que elas nem imaginavam que elas pudessem fazer. Porque o trabalho acaba sendo também psicomotor, né? Então a gente faz muito exercício de procepção. Né? Aí, para o pessoal entender mais ou menos o que seria essa procepção. Não, procepção é a cognição neurológica com todas as extensões do nosso corpo, né? Por exemplo, como se fosse um computador, né? Que tem o software e o hardware, né? Se você não tiver o hardware, não adianta ter o software, porque ele vai mandar a informação para o disquete. Cadê o disquete? E não adianta ter o disquete se não tiver a informação que existe um disquete, como usar um disquete. Então, quando a gente fala de procepção, é justamente você saber que você pode contrair um músculo, né? Essa ligação neurológica com cada parte do seu corpo. Eu vou mexer só o dedinho da minha mão. Isso. Você conseguir dar o comando ali, né? Vai, Exatamente. Dedinho, mexe. Show. É interessante, assim, que o trabalho que vocês estão dizendo da 01 é algo que vai muito além ali da estética, né? A maioria das pessoas acabam vindo atrás, né? A gente sabe que vem, quero emagrecer. Mas acontece, já aconteceu, tem algum aluno ou alguma família, né, específica que vocês lembram, assim, esse aluno, essa família começou comigo, a mulher não conseguia nem agachar para pegar algo que caiu no chão. O marido... Todos, né? Eu acredito assim, tanto os alunos da 01 como todos os alunos que nós trabalhamos, todos, sem exceção, todos tiveram uma melhora em alguma. Tiveram alguns com melhoras gigantescas. Eu mesmo até citar uma experiência de um dos meus alunos, que ele fazia uso de medicamentos para pressão e alguns outros por anos. E após 1 ano e meio, mais ou menos, de atividade, o médico falou, você não precisa tomar mais nenhum. Caracas, isso é forte, né? Quando a gente pensa... Assim, se a gente for trabalhar, eu tinha uma que tinha dupla personalidade, algumas doenças pesadas neurológicas, e ela faz para corrida, né? Ela utiliza 01 para corrida.
E isso 100% não toma remédio mais nenhum. Caramba. Então só modificou, colocou exercício na... Como na terapia, né? Como terapia, o exercício. Né? Eu tenho um outro aluno que tem, eu tinha comentado, né? Artrite reumatoide juvenil, né? Caramba. E aí ele não é um jovem, né? Ele já está com seus 50 e poucos anos e ele teve com 4 anos de idade. Nossa. Então, eu lembro que a primeira vez que, querendo ou não, né, a gente vai dando um trabalho um pouco empírico, então vai conhecendo o aluno, né? Eu fui alongar ele, eu segurei a perna dele, levantei a perna dele e rangiu na minha mão o joelho. Só para você ter ideia do qual grave, né? Ele já tinha feito a raspagem no joelho, já tem a bacia que ele já trocou também, já tem prótese, o ombro dele tem limitação. Era um rapaz que eu conheci, não, um senhor que conheci, andava curvado, muito travado. Hoje eu até mostrei um vídeo pro Renato aqui, primeiro agachamento dele, desde os 15 anos de idade. Nossa. Hoje ele conseguiu. A gente faz fortalecimento, né, faz extensora, faz exercício com elástico para fortalecer os músculos principais, femoral, glúteo, né? Tudo para que ele possa. E hoje eu falei, vamos tentar fazer. Ele, acho que não vai dar. E conseguiu. Pô, saiu. Ele tava com um pouquinho de dor no pescoço, que aconteceu os estresses na semana. Ele falou, pô, depois tem que fazer uma soltura, uma liberação aqui. Eu falei, a gente faz. Ele ficou tão feliz com o agachamento que ele, cara, passou. Esqueceu da dor, né? Passou, ele falou, não, tá. Eu fui pegar aqui sem nenhum nódulo, nada. Ele, cara, passou. De tão realizado, a realização, o quanto a mente proporciona ao nosso corpo um bem-estar, que nosso corpo atende a isso, né? E é engraçado que quando a gente pensa nesse seu aluno aí, desde a infância, a artrite reumatoide dele, aí o agachamento que ele tinha feito a última vez que ele lembra, com 15 anos, e hoje, mais de 50, ele conseguiu agachar. E aí quando a gente pensa na 01, 2 anos e pouco só de existência, trazer isso para um aluno, cara, é tipo um aluno que vem, uma pessoa que vem de mais de 15 anos de medicação. Sim. Em tão pouco tempo ele tá o quê com vocês? Meses? Não tá todo o tempo ali da 01. Você lembra mais ou menos quanto tempo ele tá? Ele tá quase desde o começo, ele deve estar com 1 ano e pouco já. Que seja, cara, desde os 15 anos de idade, Sim. em menos de 2 anos ele conseguir fazer um movimento que, de repente, ele nem faria mais, porque a medicação vai só debilitando, né? Sim. Já tem toda a prótese na bacia, tem toda já a cirurgia que ele fez. Quando que ele ia fazer isso? Um Nunca. dia ele saiu da aula tão feliz que eu falei pra ele, cara, você tem um problema, não tem solução se não for cirúrgico, né? Um prótese, trocar o joelho, colocar, blindar tudo ali, né? Autoimune, né? Então, o que eu falei pra ele? A gente precisa que seu músculo proteja as suas articulações. Igual é pra todo mundo. Todo mundo tem que proteger, a musculatura protege a articulação. Né? Só que pra ele é extremamente necessário. Então eu falei, se doer seu joelho, que ele viajou pro México, não, pro Peru, e ele falou, pô, e se doer, que às vezes ele tá andando muito, ele sente dor. Eu falei, você vai agachar, agacha um pouquinho. Ele agachou um pouquinho, eu falei, é assim que você anda, com a musculatura protegendo seu joelho. Não fica usando o joelho a esmo. Força a musculatura e vai usar um músculo para fazer o movimento. E ele gostou tanto que eu lembro que na hora que eu tava indo embora do condomínio de carro, assim, cara, eu olhei pro lado e ele correu até a casa dele. Eu falei, meu Deus! E sorrindo. Eu falei, né? Para vocês entenderem, galera, a transformação que é uma pessoa jurídica, né? Quando a gente pensa na 01, mas é uma pessoa jurídica que realmente faz a diferença, não só no estético, mas na qualidade de vida, né? Da pessoa. Nós até falamos que você pode chegar pela estética, mas você nunca vai permanecer por ela. Você começa pela estética. Ah, eu preciso emagrecer, quero ficar mais forte, tem viagem no final do ano, eu tenho isso, né? Mas assim, todos podem vir pela estética, mas eles não permanecem pela estética. Porque a qualidade de vida que eles ganham, assim, eu não falo eles, né, nossos alunos, eu falo quem pratica uma atividade. Ganha vida, né? A gente fala que vida é movimento, né? Então, uma árvore no mesmo estado e não crescendo, ela está morrendo. Para ela estar viva, ela tem que estar em desenvolvimento. Se ela não estiver crescendo, ela está morrendo. Se ela parou de crescer, ela está morrendo. Ela não pode ficar onde ela está. Então, para haver vida, tem que haver movimento, tem que haver crescimento. É aquele negócio, né? A água é boa, mas se ela ficar parada ali o tempo todo, até a água apodrece, né? Mas não tem que ser trocada, né? Como militar, né? Outra vida, né? A gente fui prisioneiro de guerra, né? Treinamento de prisioneiro. E uma das informações que é dita quando você for numa parte do curso, que vocês vão ser pego como prisioneiro de guerra, né?
tortura, essas coisinhas light, gostosinhas, assim, do dia a dia. Bem divertido. Bem divertido. Qualquer pessoa né? passa Os por instrutores isso. estavam rindo muito, né? Então, qualquer é bem um passa por divertido. isso. Mas, uma coisa importante que eu lembro da instrução antes de passar para o campo foi, se você parar de pensar em fugir, você já morreu. Se aquele momento que você se entregou àquilo, você acha que aquilo é sua vida, acabou. E bate certinho o que o Renato falou. Se uma pessoa não está desenvolvendo, ela está definhando, né? Vira aquele negócio assim, a pessoa trabalha todo dia pensando na aposentadoria. Tipo assim, ela já morreu, ela já, só que ela ainda não percebeu isso. Não, eu vou ficar aqui nesse emprego, não vou trocar de emprego, vou morrer aqui com esse chefe me enchendo o saco, me dando raiva, porque eu tenho que aposentar. Se eu trocar, de repente eu não consigo outro emprego, ou eu não vou gostar, vai ser pior que esse, e eu preciso da aposentadoria. Ela não viu que ela já morreu, ela já tá aposentada. É isso mesmo. Que ela vive pensando nisso, né? Perfeito. E Eu não teria capacidade de pensar dessa maneira que você falou. E eu teve mais uma aluna que ela tinha esclerose. Nossa, é uma doença assim que debilita muito, né? Debilita. E ela teve o agudo dela, quando estava na faculdade, teve que parar quando acabou a vida dela, assim, tipo, né? E ela teve, né, durante a faculdade, que foi a crise dela, então atrapalhou a vida dela, aquela depressãozinha, né, tipo, você tá caminhando, crescendo, fazendo tudo isso, de repente a vida te tira, né, não foi você que perdeu, né, e aí foi aquela brochada na vida dela, assim, e quando eu comecei a dar aula para ela queria, porque ela gosta, bem ativa, bem, né, mas eu lembro que eu adaptei um dos exercícios que eu coloco, aquele o Dynamo, que é aquela bolinha de equilíbrio, né? Parece uma bolha assim, você sobe em cima e cai, né? Que aquilo é feito para aquela pegadinha de fisioterapeuta, né? Ah, lá não consegue, ninguém consegue, né? Isso. Então, beleza. Mas o que aconteceu? Eu lembro que no primeiro dia ela subia e ela não parava. Ela falou, vou furar esse negócio aqui, né? Era de um grau assim que eu lembro quando eu fazia uma rotação de soltura de um lado do braço, quando eu falava para o outro, ela tinha que ficar junto comigo. Se eu parasse, ela já fazia um quadrado em vez de fazer um círculo, né? Então, para ter ideia do grau. E eu lembro que conforme foi desenvolvendo as aulas, eu lembro que um dia a mãe dela chegou e ficou olhando assim, ela estava com um pé na bolha só, subindo a canela, como se fosse a defesa do Muay Thai, que a gente levanta a perna, então ela estava fazendo uma dinâmica em cima, com equilíbrio, com a perna ruim, com um lado, né, que foi lateralizado, foi o lado esquerdo dela que atingiu. O lado esquerdo dela estava cada vez melhor. Então, quando a gente faz o nosso atendimento, é voltado para o aluno, para o problema, porque ele precisa. Então, por isso que normalmente a gente atende uma pessoa, é bem individual, né? Porque cada um possui essa individualidade e a gente busca isso. A aula, quando o Renato comentou aí das pessoas que vão retrocedendo, tudo, o que eu vejo mais em qualquer exercício, academia, qualquer coisa que você faça na vida, assim, né? É interessante que, eu falo, fazer flexão e pular corda, coisa que você consegue fazer em casa, emagrece e ganha músculo. Isso é real. Qualquer coisa emagrece e ganha músculo. Agora, fazer todo dia, né, a constância que é o diferencial, né? Aquela dieta Nutri, né? A dieta de um dia, de boa, páprica com quinoa. Beleza, nossa, vou já comer pra fiz. sempre. Amanhã, nossa, Que essa é isso? merda, puta que Não aguento né? mais. Então a gente sabe que a constância é a parte mais difícil. Então o que eu vejo que a gente faz bastante piada, assim, e também é na aula, conforme o aluno libera. Normalmente a gente chega um pouco mais sério na aula, o aluno deu liberdade, Acabou. acabou a vida dele, mas né? não dá liberdade. Já ouvi isso uma vez. E o que acontece? A busca disso é fazer uma aula legal. Isso. Ela tem que ser tão legal que a pessoa queira fazer a próxima. E não seja igual, né? Teve um conhecido do Renato, popular aí da internet, né? Que ele mandou, ele falou, cara, hoje eu tô muito cansado, não quero treinar, mas vim pela disciplina. Exato. Isso é quando você cruza uma barreira da cabeça, você sabe que precisa daquilo. Mas antes disso, é que é importante que o seu treino seja legal. Se seu treino não tá legal, uma hora você vai desistir. Ou você cruza essa barreira que fala, eu tô indo pela disciplina, ou legal. Não tem saída. Não tem saída. Tem que ser um desses dois aqui, porque o outro você vai fugir. Porque entre treinar, levantar peso e comer uma pizza, eu quero comer a pizza. Todo ser humano, né? E a gente tá falando aqui de profissionais da saúde, né? É bem isso que você falou. Exato. Cara, se não for bom, se não tiver ali concentrado, o negócio não estiver chamando atenção, a propensão de desistir, assim, é de 99 para 1% de querer fazer. Né? E assim, uma coisa que eu percebo hoje, né, é que era o principal
assim, o foco principal da 01 sempre foi entender a necessidade do aluno. A gente tem as ferramentas, Muay Thai, musculação, mobilidade, entre outros. Só que a gente sempre quis entender a necessidade dele. Até porque tudo que eu ficar fazendo dentro de uma regra repetidas vezes vai ser chato. Por que a gente fala isso? Porque para eu e o Munir hoje chegar e falar para uma pessoa fazer algo, a gente já fez em muito. Muito. A gente entendeu o que é, aonde que gerou a dificuldade, a gente treina, a gente vai em casa, às vezes a gente está conversando à noite, sei lá, fez uma janta, ele não, mas espera que eu acho que eu peguei esse movimento aqui. A gente larga o prato, vai entender aquilo. Por quê? Porque se a gente não vivenciou, eu pelo menos falo que eu não tenho propriedade para falar, mas eu senti. Então eu sei como funciona, eu sei até onde dá para ir e eu sei aonde você está se limitando. E eu sei aonde o exercício te limita. Porque também existe, né? Tudo na vida vai ter um platô ali, tudo vai ter. Só que eu sei aonde ele pode ir mais, porque eu já fui, mas não que ele vai chegar onde eu cheguei, a mesmo tal, mas eu entendi a limitação dele, porque eu também já tive dentro da minha intensidade. E eu fazer com que ele passe isso, que aí é a realização dele. Não é nem a nossa, na verdade, porque eu quero mais que os alunos se lasquem, tá? No bom sentido. Isso, mas no bom sentido, até porque... Ele sente eu sorrio, né? Isso. A hora do bolo ainda na casa do aluno, ficou bravo, porque assim, é real. Os alunos ficam muito nervosos, alguns ficam irritados. Porque ele tá doendo, tá difícil, eu olho pra ele e falo, continua, caguei. E realmente, porque a gente tá mexendo com alguma emoção dele naquele momento. É o limite, né? Você tá a ali gente tem que passar. Porque, cara, não existe, o limite tá na nossa cabeça. O Clóvis de Barros Filho, ele aborda bem isso, né? Crescimento pressupõe sofrimento. Isso. Se você quer se tornar mais inteligente, não é sentado e dormindo que você vai ter que ler livro, é bunda na cadeira e se esforçar. Se você quer ser um muscularmente, você vai ter que rasgar a musculatura para ter liberação de ATP para ele desenvolver. Então, se você quer ficar mais rápido, não adianta não correr, não fazer um movimento de velocidade. Então, tudo que você quer pressupõe sofrimento. Você quer ficar sábio, passe por problemas. Sim. Né? Exato. Então, essa é uma condição da nossa vida que a gente tem que adaptar ao treino. E o que eu falo que o Muay Thai, ele se adapta tão bem na 01, ele se encaixa tão perfeitamente, porque se não for o Muay Thai, né, a gente tem a parte do exercício resistivo e treinamento de TAF, né, que é um treino com o objetivo de passar num TAF, uma corrida, flexão, né? 2 treinos chatos. Sim, né? Bastante. O Muay Thai, ele oferece uma coisa que eu só tive na luta, né, especificamente o Thai, e na escalada. E essas duas coisas são o quê? São prazer exato, na hora você tem. Por quê? Primeira aula, a pessoa às vezes vai dar um soco, segura aí. A pessoa dá um soco assim. Aí você tá errado. Aí você pega o braço da pessoa, fecha a mão, porque como é uma aula individual, eu vou corrigir o quê? Vou falar pra ele, ó, você vai acertar a cabeça do metacarpo, porque esse ossão grande aqui da mão, em vez de falange. Se eu apertar a parte dos dedos aqui, ele vai machucar. Então eu falo, você vai bater com essa região aqui do osso. E vai fazer uma rotação no braço, para que esse osso atinja o alvo sem ter a necessidade de virar o pulso e quebrar a mão, igual Deadpool no filme, né? Assim, né? Então, eu faço a rotação. Então, eu pego o braço do meu aluno, eu fico, ó, você vai fazer esse movimento, e fico lá. Isso para proteger ele. Isso. E o que acontece? No próximo que eu falo bate, ele bate certo. Aprendi a dar um soco agora. Acabei de aprender. Ele tem uma satisfação muito rápida e diferente de muitas coisas na vida, né? O pessoal comenta que Henry Ford, né, quando ele trouxe o Fordismo, né, o sistema em massa, né, fabricação em massa, ele tirou o prazer da fabricação. Porque em vez de você produzir um carro inteirinho e falar, nossa, eu fiz um carro, eu construí uma casa, não, você apertou um parafuso. Não teve a satisfação daquilo pronto. Então você não tira aquele prazer. E eu vejo que muito, por exemplo, eu dou aula de corrida. E desculpa o termo, mas corrida é um inferno. É horrível, é triste, é depressivo. Você tá, cara, se você está triste correndo, você está correndo errado. Você é doente, cansa o negócio inteiro, você sente sede. Não é no ar-conde, é no sol. O tênis, se tá velho, dói o pé. Nossa, é terrível. Se você tem abaixo de 60 quilos, a corrida não machuca tanto. Porque cada pisada que você faz, como é um salto em cima, você pode multiplicar por 3 o seu peso, que vai ser o impacto que você está recebendo numa perna. Se você tem acima de 60 quilos, multiplica por 3. É muita pancada num tendão. Então, vai lesionar, vai. Então eu falo,
até 60 quilos você corre do jeito que você quiser. Você vê muito atleta de elite que corre errado, mas corre rápido, porque ele tem abaixo de 60. Acima de 60, se você não correr certo, vai machucar. Né? Esse é o diferencial. Só que acontece, que eu falo, a corrida só tem um prazer. Cruzar a linha de chegada. Cara, a endorfina vem, aí você, cara, e fica lá, você vai dar um soquinho no ar. Os que depois que acorda, né, que você desmaia na chegada, aí quando levanta, fica lá feliz, concluir, conseguir, aquela satisfação. Ela demora para vir, né? Então vamos colocar uma corrida de 21, né? Demora pelo menos, vamos colocar uma corrida de 15, demora uma hora pelo menos, né? 1h15, 1h20. Então, e você vai acrescentando conforme o tempo. Então, cada corrida vai demorar mais. Para ter a satisfação. Você não vai sentindo satisfação enquanto corre. Só se você correr aquele que a cabeça já é de uma pessoa mais adulta, mais maduro, que ele corre aproveitando a paisagem, o momento. Sim, não estou dizendo que não pode ter. Mas a corrida em si não está dando essa sensação para ele, é a paisagem. Ele tem uma cabeça mais madura. Agora, na escalada e na luta, a escalada é muito legal também, que você gruda na parede, você coloca ali, aí tem uma garrinha menor que esse cabo dessa xícara aqui, você segura e pum, cai de costas no chão. Aí você segura e cai de costas no chão. Aí você fica lá, não serve pra mim não, assim, você fica encarando, coloca o magnético na mão, fica encarando, relaxa a mão, de repente você cola e gruda. Caraca, consegui na primeira, tipo, você tem uma realização muito rápida. É engraçado que isso é percepção, porque se tocou a primeira vez, sua mão escapava. Parece que seu corpo vai se adaptando, entendendo muito rápido. Não, você travou. Depois de um momento que você está escalando aquela rota que você não fazia, que você está falando, cara, como é que eu não conseguia? Como é que eu não conseguia? Que você pega até errado e você consegue ficar colando na parede. E o Muay Thai, principalmente na aula de personal que a gente oferece, porque eu não quero, a ideia não é que nenhum aluno se machuque. Então a gente perde algum tempo, a gente faz um pouquinho funcional para a pessoa suar, para ter aquela queimaçãozinha, para ter aquela dorzinha, aquela zoeirinha, né? Mas a gente, na hora da luta, quando a pessoa nunca lutou, é pegar na mão, girar, fazer o movimento bate fraco. Eu mesmo coloco o aluno para bater sem a luva na minha mão, para sentir qual parte da mão que está atingindo. Até eu consigo. Corrigiu, a gente coloca a luva. Porque a luva, como vai aumentar o tamanho da mão, a torção, se ele estiver batendo errado, é muito maior. Né? O eixo aqui ficou mais distante do pulso. Então, fica maior. Então, bate com a mão, acertou, coloca a luva e vai se adaptando. E a pessoa vai sentindo prazer. Na primeira aula, que a pessoa faz uma aula experimental, eu garanto ela fazer o jab direto, que seria o esquerda e direita, né? Mais ou menos direito, né? O soco fraco e o soco forte, né? Pro destro. O canhoto inverte o nome, tá? E o chute com a perna forte, né? E não é chutar com a perna, todo mundo chuta, né? A ideia é que eu quero que a pessoa chute sem se machucar, né? E aí o que acontece? Numa aula a pessoa sente prazer. Eu filmo normalmente meu aluno, o primeiro chute dele é um cocô, assim, nem coco sério, assim, pra futebol tá ruim. Aí daqui a pouco... Pra chutar alguém tá ruim. Assim. Não, desloca o joelho do lugar, né? Aí, no final da aula eu filmo até slow motion, a pessoa virando o corpo assim, quadril entrando, a ponta do pé. E eu mostro, olha o que você fez, a pessoa, caraca... E dá aquela sensação de satisfação. Então a gente dá essa sensação em todas as aulas. Você conseguiu o que você não conseguia. Você acordou sem conseguir, agora você consegue. Então, 2 esportes que eu recomendo, né? Muay Thai e escalada, né? Que aí vem aquele negócio ali do que aconteceu com o aluno do Renato. Olha, eu não quero vir, não tô bem, meu dia não foi bom, mas eu vim aqui pela disciplina. Sim. Aí quando ele chega pela disciplina e ainda encontra toda essa satisfação aí, que cara, fechou, o cara tá lá, 3 vezes por semana? 3 vezes por semana eu vou fazer. Porque a dor eu já sei que eu vou sentir, eu vou ultrapassar. O cansaço, a mente que não tá boa, que eu sei que não tá boa, eu vou ultrapassar também, né? Então é tudo isso que a 01 traz. E aí quando eu penso assim, no Renato e no Munir, que tem aquela união ali de infância, né, de irmãos, eles, quando veio o surgimento ali da 01, é porque desde sempre vocês sempre pensaram, mesmo indo em caminho diferente, um veio da vida militar e o outro personal. Vocês sempre quiseram trabalhar junto, sempre quiseram... Sempre. Isso aí, nunca tivemos dúvida de que ia fazer algo junto. A gente não sabia que era 01 primeiro. Né? A princípio não sabia que era ela. Só que dela já tem várias outras portas, até alguns passos nós já conseguimos dar, porque hoje a gente trabalha com atletas também, não é mais somente com alunos. É que a gente fala assim, né? A gente fala de aula comercial, né? Que é aquela aula do aluno, que eu vou na casa dele. A gente trabalha também com alto rendimento hoje, temos alguns atletas já, que aí é bem diferente, é uma aula bem diferente. Aí
realmente ali a gente não se preocupa com choro, ali é realmente para Aqui passar tem que chorar. Não é essa satisfação gostosa que a gente tá falando, é para ficar ruim, é para ficar ruim mesmo. Na verdade, a satisfação que a gente tem com o atleta é dele evoluir. Isso. E a gente sabe que precisa de dor para evoluir, né? No pain, no gain, né? É a mesma sensação que eu tenho com o TAF. O Renato também sempre me ajuda no TAF. Precisa de comunicação, tudo, colo com ele, a gente faz juntos, tá? E a ideia do TAF, assim, a pessoa fala assim, às vezes a pessoa chega 18 anos, 16 anos, ali não sabe nada da vida, ali não sei o que lá. Quero ser oficial, quero ser o que lá. Aí eu, bora, guerreiro, bora! E dá aquela intensificada no exercício, pra ele começar a entender qual vai ser o ritmo lá dentro. O que espera ele, né? Para ele, opa, eu tô pensando nisso aqui. O Munir já dá aquele gostinho deles sentir e falar, opa, vou continuar, não, já vou desistir agora. Não, mas a maioria gosta, né? Eu falo que até nos cursos operativos, né, já fiz alguns, o pessoal sempre fala, você apanhou, tomou soco na cara, tomou remada na cara, machucou, desmaiou. Isso não tira ninguém de um curso. Isso, na verdade, segura. Quando você pensa, a sua vida não foi fácil, foi difícil. Isso te segurou. Poucos, tá todo mundo saindo e você tá continuando na faculdade, você tá enfrentando, isso daí te mantém. O que tira uma pessoa do foco é o psicológico. O psicológico destrói. Então, você ser abatido pelo psicológico é outra condição. Então, o físico é resistência. Até quanto mais difícil você estiver sobrevivendo, mais ele vai resistir, né? E mais a pessoa fica mais forte, mais se sente. Como eu vi numa série de comédia, só que uma frase que eu achei muito interessante. Ninguém conta a vitória de uma batalha que todo mundo ganha. É verdade. A gente conta a vitória de coisas que ninguém faz. Né? Por isso que o cara vai lá, escala o Everest, por isso que as pessoas vão tentar fazer uma maratona em menos tempo. Ninguém vai contar a vantagem de... Cara, acabei de atravessar a rua. Todo mundo faz, né? Que vantagem, que louro, que vitória, né? Não tem. Então, quando a gente trabalha com atleta, a gente vai em busca disso daí. Quando a gente trabalha com TAF, a gente vai... Porque a pessoa tem um objetivo. Mês tal, a luta tá ali. Mês tal, o TAF tá ali, a pessoa tem que fazer. Às vezes a pessoa não consegue fazer uma flexão, não consegue correr. Então... é um pouco mexendo muito no psicológico da pessoa, para o psicológico ficar forte. Né? Quando eu trabalho corrida, até ontem eu dei uma aula de corrida, primeira aula de corrida de uma aluna minha, a gente correu, ela já tinha um pouco físico e resistência, então a gente correu 5K, primeira aula. E ela morrendo para voltar, bora. E quando terminou, eu falei para ela, essas corridas de 5, de 6 assim, né, até as mais longas, não é treino físico, é treino mental. Porque sua cabeça vai tentar te sabotar o tempo todo. Eu podia estar em outro lugar, pra que eu tô aqui? Tá doendo, tá calor. Tá doendo, tá calor, tá ruim, tá não sei. Cara, um atleta, cara, eu já sou graduado, eu posso dar aula, por que eu tô entrando aqui? Porque pra que isso? Né? Então, essa pegada é preparar o psicológico. Né? E como que a gente pode atingir o psicológico não sendo um terapeuta, né? Isso, que né? Até Nietzsche, não, qual que é o psiquiatra lá, agora esqueci o nome dele. Esse cara aí, né? Ele comenta que eu poderia te curar com hipnose tipo em 5 minutos, mas é melhor que você se cure sozinho, né? E quando a gente oferece esse tipo de treinamento pro pessoal do TAF e pro atleta, a ideia é que ele supere e fique mais forte psicologicamente, né? Então, a gente tem uma dinâmica, o Renato está trabalhando com os atletas atualmente, melhorando a performance dele. Depois a gente vai ter um trabalhinho especial com spray de pimenta, porrada na cara. E tá chegando. Tá chegando a data. Até eles estão Se ansiosos. vocês estiverem vendo isso aí, ó, tá chegando. E vamos gravar para todo mundo assistir, que vai ser bem legal para quem não tiver no papel do atleta, né? Isso. Esse evento aí é um evento para alguma luta específica? Por exemplo, vai ser só Muay Thai? Só atletas de Muay Thai? Isso, a princípio sim. Né? Vai ser aqui em Campo Grande? Então, onde vai ser? A gente hoje tá com 3 atletas. Vai ter São Paulo e Campo Grande até então. A primeira competição que vai acontecer vai ser aqui em Campo Grande. Camapuã. Mais ou menos que data? 16/9. Ela vai ser transmitida Instagram? Então, vai passar por algum... Acredito que essa ainda não. Essa não. Sim. A gente vai conseguir uma transmissão. Isso, mas a gente vai siga na rede social ali. 01, tá? A gente desenrola em cima. Mas assim, a princípio, no âmbito geral, pensando no evento, não.
Aham. No caso, Fechou. não vai ter. Esse evento é a 01 que tá fazendo ou é Não, essa aí é a liga, né? É da escola a Liga de Muay Thai, né? Do estado, onde nós fazemos parte hoje, né? A gente também participa, estamos em treinamento ali para ter o entendimento também, né? E a melhora do esporte em si. Entender mais, porque assim, o que eu trabalho, eu tenho que conhecer, sabe? O que eu faço, eu preciso entender. Então eu tenho que ir em todos os lugares, em todas as situações aonde existe o que eu preciso aprender. Então, muitas vezes as coisas elas existem, só que você tem que se colocar. Entende? Porque vamos parar para pensar assim, a liga existe há anos. Só que como que você vai aprender as coisas dela? Como? Você se colocando na posição de chegar até ela. Porque também, né, como a gente falou, tudo na nossa vida a gente tem que conquistar. Entende? Nada vai vir assim, não, quer saber, a gente tá lá em casa dormindo e vai receber uma ligação Vou de te algo, colocar aqui para ser presidente aqui da Liga, para você ser juiz aqui. Que nossa, eu tô esperando essa ligação. Eu também, né? A pessoa vencedora aqui disso aqui, ó. Eu falo, nossa senhora, tem vezes que eu nem durmo esperando essa ligação, sabia? Porque eu fico com medo de se eu estiver dormindo. Vou perder a oportunidade, né? Na verdade, eu tô dormindo, porque quando eu espero, toca dar claro. O senhor não tem... que ela tá quando o Renato fala assim da Liga de Muay Thai aqui de Mato Grosso do Sul, algum de vocês dois tem algum papel, tem alguma função ali dentro da Liga, ou vocês estão ali dentro da Liga só como treinadores, né, dos atletas, para participar dos eventos da Liga? Não, treinador e arbitragem, que a gente está trabalhando agora para arbitrar. Você tá na Liga como treinador, você como árbitro da Liga, né? Os dois são árbitros. Tá. Ambos. Legal. Quando a gente fala na 01, né, como a gente está conversando muita coisa aqui, só para o pessoal entender, a 01 ela tem o trabalho de atendimento individual para pessoas com fins estéticos, que acaba evoluindo para a saúde, tem o atendimento para atletas, né? Tem atendimento para TAF, que é mais funcionário público, né? Quem visa ali a carreira pública, né? Aí, quando eu falo da carreira pública, PM, militar, civil, todos, né? Sim. Federal, todos os... bombeiro. Todos os E tem a 01 também como treinamento para esportes específicos. Corrida, musculação, Muay Thai. Tudo isso vocês abraçam. Fechou. E o interessante é que quando a gente pega a 01 com o trabalho de Muay Thai, por exemplo, o diferencial e o que faz a pessoa ficar é porque vocês trabalham ali no ambiente delas, né? Isso. Sim. Então, traz aquele conforto, é igual o tratamento médico, né? Sim. Que chega um momento... Home care. Chega um momento que o médico fala assim, não, olha, é melhor você levar o seu familiar para dentro de casa, que ele vai ter uma recuperação melhor, né? Sim. Ele vai conseguir se recuperar mais Eu rápido. acho que o melhor da gente ir até a casa é que eles não conseguem falar não, né? Eu tô aqui. Várias vezes, já tô aqui na frente. Tá. Tô saindo. Peraí. Tá, tô indo. Tá, espera um pouquinho, vou lavar o rosto aqui, tô indo. Né? Então, não tem escapatória, a gente vai. Eu lembro que uma aluna minha, essa foi engraçada, porque foi uma tempestade que teve aqui em Campo Grande e fechou a cidade inteira, que caiu muita coisa assim. Só que eu peguei 5 segundos antes da tempestade, que eu gosto de chegar um pouquinho adiantado, não gosto que o aluno me espere. Eu espero ele, né? Tem um brasileiro que morou nos Estados Unidos e a frase dele era essa: eu posso esperar, o senhor jamais. Então, o meu cliente não espera. Eu fico, às vezes, eu estaciono na frente do dummy e fico esperando da hora. Né? Que também não vou chegar antecipado, que às vezes o aluno tem o horário dele, e ele colocou aquele horário, então eu fico aguardando o próximo horário para poder entrar. E eu lembro que essa aluna, ela, foi desesperada para casa, tempestade caindo, Afonso Pena aqui, tudo um caos. E quando ela chegou em casa, que ela olhou, ela falou, não acredito, tá calamidade, minha casa tá sem energia, e o que você tá fazendo aqui? Eu já esperava, você nem estaria aqui, eu já nem estava preparada mentalmente para suar, para fazer nada, e você tá aqui. Eu falei, bora, a gente acende uma vela e faz a aula, não tem essa não. Até porque, assim, né, o meio mais comum hoje dos profissionais que trabalham como nós é eles confirmarem com os alunos. A gente confirmou com ele o dia que a gente fecha. Todo dia, 4 horas da manhã. Esse horário que a gente fechou, eu estarei aqui. Não tem essa. Não dá. Ou você me avisa, ou se eu não avisar é porque eu não existo mais. Mas é assim, a partir do momento que a gente fecha,
acabou. Ele que tem que me avisar para ter uma situação para aquilo acontecer, né? De falar assim, olha, hoje eu tive um imprevisto. Ele não precisa confirmar comigo. A gente confirma isso na primeira aula. O resto, sempre nesse horário, a gente vai estar lá. Caracas, não tem pra onde correr, né? Não tem. E se correr, a gente corre atrás. Corre atrás. Eu corro mais pra lá. Então porque assim, até então, é até legal falar isso. Eu sou um pouco pesado pra corrida, né? E pra tudo, na verdade, né? Tudo que é mais pesado cansa, tudo que você vai fazer, né? Eu não sei. Mas pra corrida... mas pra corrida você acaba exigindo um pouco mais de você. Sim, é o que eu falei, exatamente. Como o Renato. Tem mais massa muscular, independente de ser músculo ou não. Pra corrida, 3 vezes o peso dele. Então é uma pancada muito forte em cima de uma perna. E aí o que a gente coloca uma pessoa igual a ele? Ele tem que correr usando a musculatura. Ele não pode correr só na leveza, só no passo de boa. Por quê? Porque vai sobrecarregar o tendão. E o tendão, querendo ou não, a gente não consegue fazer uma mudança muito drástica. O osso, quanto mais peso, mais denso. Né? A musculatura, quanto mais carga, mais forte. Mas o tendão não evolui. A cartilagem do joelho não evolui. Né? Se tomar alguma coisa que vai ter produção maior de cartilagem, ela vai continuar igual. Então, o que acontece? Ele vai ter... Nós dois vamos estar correndo na mesma velocidade, só que o corpo dele está sendo desgastado muito mais que o meu. Então, se ele não fizer da forma correta, dói. Bastante. Eu lembro que, independente, né, do peso, eu quis ter essa realização. Então, eu participei dos treinamentos da penúltima, na verdade, né? Porque já teve a última. Eu corri a Maratona de Campo Grande do ano passado, né? Me inscrevi, fiz os treinamentos de corrida e tal. Até me surpreendi, achei super legal. Porque eu era o mais pesado, mas no tiro, devido à musculatura, eu me dava bem, né? Porque eu usava ela a meu favor ali, eu conseguia ter um tempo mais reduzido, assim, entre as outras pessoas, mas também só. Tiro não é... Isso, tá? 100 metros, né? 50 metros, 100 metros, a gente faz com maior densidade de velocidade, né? Eu quero bom no tiro. No meio da aula, tava correndo, eu pegava a arma. Isso. Mas não, galera. Ciência, né? Mas aí eu sei que foi até legal, porque como a gente fala, não só os alunos vão estar sempre em desenvolvimento. Nós também, não é porque a gente hoje é professor que a gente chegou num lugar que já tá bom. Na verdade, tá pior para nós do que para os alunos. Entende? Porque quem não pode parar somos nós. A gente que tem que estar em constante evolução e desenvolvimento. Tanto na parte intelectual, né, que a gente fica estudando. Exatamente. Né? E aí você pega um aluno que tem uma doença que não estava esperando, né? O último meu foi condromalácia grau 4. Eu tinha lido, mas não sabia que existisse esse especificamente, assim, né? O grau 4 não tem mais, não tem existe joelho. Nada ali, né? E aí você volta a ler. Sim. E eu peguei e falei pra ele, cara, o Malho, cara de academia, né, bem forte também, para dar maior que o Renato porque ele é mais alto. Mas ele pegou, eu falei, não, dá pra fazer agachamento, você vai treinar a perna como qualquer outro. Não tem essa, a gente só vai achar onde que é a dor e segurar o eixo para não ter rotação. Conversei com o Renato me ajudou, nós dois montamos um treino específico para que não tivesse lesão. Pô, ele mega feliz que estava fazendo agachamento, que estava fazendo exercícios. Não fazer nunca vai ser opção. Não nosso corpo foi feito para se mexer. Exato. Se você, eu falo, voltando para o meu outro aluno que é artista reumatóide, eu falo, cara, beleza, você sente dor, limita. Então, quando eu peguei ele tinha muita limitação de tendão, não da doença. Por quê? Como doía, ele parava, então ele não alongava tudo que era para alongar. Eu falei, o que doer na articulação, que é uma dor que não dá para curar, a gente vai estabilizar e a gente vai esticar seu tendão. Melhorou a postura, tudo na vida dele melhorou. E do outro também, quando uma condromalácia grau 4, conseguiu fazer exercício, curtiu as formas de se exercitar, né? E tem acompanhamento da 01, né, que a gente faz acompanhamento também, né? Renato monta o protocolo, a gente passa, estuda junto, montou um acompanhamento para quem tem condromalácia grau 4. E o cara está se exercitando sem lesão. Conseguindo ter evolução, né? É um tipo de paciente, assim, que boa parte, quando a gente pensa em centros de treinamento, em até outros profissionais, olha, não consigo te ajudar. Sim. Né? Não posso te ajudar, isso não é para você. Esse esporte não é para você. E essa informação é muito dada por médico. Não por falta de conhecimento, mas nem apostar tanto nas outras áreas. Que ele fala, cara, não corra, não faz tal coisa, não se mexa. Né? Então, o médico acaba limitando.
falando, não, você não pode praticar atividade física, por mais que você precise, Isso. eu não sei Não pode quem eu te executar indico, esse tipo, eu não sei quem eu te indico, porque você fazer uma atividade comum a todos vai te machucar. Então acaba, não, você não faça atividade física. E a gente vem e faz assim mesmo, e a pessoa evolui. E isso é muito legal, porque eu lembro que a primeira academia onde eu trabalhei foi onde eu tive esse entendimento de que era para todos. Por quê? Eu tive um aluno que ele tinha algum atraso intelectual. Devia ter 40 e poucos anos, mas... Você se deu aula? E aí ele tinha... Foi pessoal, né? Eu entendo. Eu cresci isso, desenvolvi em mim para poder conseguir atingir... Ele teve o atraso intelectual para trabalhar com os alunos. Isso, Olha, exato. Para conseguir Olha chegar que na condição. profissional, ele se Exato. dedicou, Você tem né? que colocar na condição, senão não vai. É muito empírico o conhecimento, não é só de livro, não. Tem que viver. Só a teoria é uma coisa, a prática é outra. Tem que viver. Então, eu peguei bem no começo. Então, assim, quando você descobre qual é o seu propósito aqui, você consegue saber qual é o caminho que você vai trilhar. Então, você vai começar a andar e as coisas vão começar a acontecer dentro do seu caminho, da sua escolha, porque você entendeu o seu propósito. Então, eu estava ali como instrutor de musculação, chegou esse aluno, todos os alunos que tinham algum problema, fibromialgia, qualquer coisa, eu sempre falava, sou eu vou atender, é meu. Eu não fazia ideia do que eram as coisas. Só que eu falava, hoje eu chego em casa, dá tempo, né? Eu vou aprender. Isso, hoje eu aprendo. Amanhã eu já chego sei. aqui sendo um deus desse negócio. Então, eu sempre busquei isso, porque... E isso daí é interessante, porque eu vejo muito profissional da área de educação física que tem um preconceito e não gosta de atender nem médico, nem fisioterapeuta. Isso. Porque acha que a pessoa, ela não precisa de mim, né? Isso. Não, nem porque não precisa, porque se ele errar uma palavra, errar um movimento, a pessoa vai corrigir. E não é bem assim. Não, corrige. Então Sim. você não pode ter falha. Né? A maioria dos meus alunos são médicos. Sim. Né? Nossos, e uma fisioterapeuta. Eu atendo. E eu lembro que quando a amiga dela é fisioterapeuta, ela pegou e terminou a aula. E eu fui ligar pra minha amiga e falei, cara, tomei uma aula hoje. Isso é legal. E eu fiquei feliz, sabe? Pô, você falar no nível de alguém que é daquela área. Eu tenho alunos médicos, então, se você falar alguma asneira ou não falar, né? Então você tem que... Deu aula para médico? Vai ter que reler tudo aquilo de anatomia. Tudo, vai ter tudo que de buscar novo. todas essas... Vai ter que voltar, Porque né? uma coisa que a gente fala diferencial, né? Por exemplo, do Muay Thai, na academia de Muay Thai. Não que seja errado, mas é tradição, né? E como é muita gente, não dá. Então você manda a pessoa ficar batendo, direto. Aí uma pessoa machuca ou erra, aí você começa a corrigir. Isso. Mais ou menos isso. Você vai passando aluno por aluno. Não é que é errado, mas é muita gente. Isso. É muita gente. Então acaba não tendo esse trabalho específico. Conosco, aí você vai dar um aluno médico, né? Ele dá o direto. Aí você fala que tem que fazer essa anotação ali. Por quê? Eu não sei, eles têm uma coisa de criança anotada nele. Aí aquele negócio, né? Além da aula de De movimento que você está dando exercício, você tem que dar Exato. aula da faculdade. fisiologia. De fisiologia. Não é porque se você pegar e falar assim, porque é assim. Não é porque é assim. Não existe o Não porquê é porque é assim, né? E eu vejo que, eu sempre fui conversar com o meu irmão, que quando uma pessoa entende, ela explica para qualquer outra pessoa. Ele fala a linguagem que a pessoa quiser ouvir. Uhum. Quando uma pessoa não entende, ela vai replicar aquilo que ela leu no livro, né? Uma pessoa vai falar como que o músculo cresce. Tá, a gente rasga a fibra muscular e o músculo cresce assim. Tá, mas o que acontece? Por que acontece isso? Aí você fala, Como que ele rasga? imagina que dentro da fibra muscular, que é o hormônio que vira energia, o ATP, tá lá dentro da fibra, só que você precisa usar. Como é que você usa uma coisa que está dentro de outra? Você rasga. Então, quando a gente rasga a fibra, a gente vai usando aquilo. Só que o nosso corpo é inteligente. Não pode rasgar tudo, senão ele não recupera. Enquanto rasga, ele vai jogando o ácido láctico naquele Para tampão. dar o aviso, né? Ao Pra dar menos. Exatamente. Vai mais devagar. E o ácido láctico preenche e endurece o braço. Então, a pessoa, então por isso que endurece. Para avisar que já chegou no extremo. Já né? deu o seu limite? Já deu o seu limite. Descansa, volta depois. Mais que isso, eu não recupero. Então, para. Né? E aí, o que é o músculo que cresce? É aquele... Colocou o seu corpo é meio inteligente, ele fala, quer ver que esse animal vai treinar igual amanhã? Coloca um pouquinho a mais, cria um pouquinho a mais para ele não ficar nesse desespero. Então é o músculo que desenvolveu, criou mais, né? Só que aí você faz de novo até o limite. Então por isso que sempre tem que ser o limite, né? A gente tem que forçar o limite do nosso aluno.
para poder mostrar aquele resultado ali estético, né, que eles vêm procurando inicialmente. Eu falo que a estética ela tem que ser consequência da sua constância. Se não for assim, ela não permanece. Não adianta. Ela não vai permanecer. Ela vai permanecer pro casamento, pra praia, pra o projeto festinha, verão, a festinha. Eu quero morrer com o projeto verão, sabe? Porque eu faço projeto o ano inteiro e eu não consigo chegar lá e o cara acha que ele vai chegar no projeto verão. Amanhã eu tô indo pra praia. Eu tem como ficar com a barriga tanquinho? Olha o que aconteceu uma vez. Chegou uma aluna na academia de musculação. Ela falou assim pra mim. Ela, professor, eu tenho 15 dias. Eu falei, pra quê? Pra perder 10 quilos. Laxante. Aí eu virei pra ele e falei assim, você ganhou em quanto tempo? Eu acho que no último ano. Eu falei, você quer perder isso? Nessa quantidade de dias? Ela tem como? Eu falei, claro que tem. Nossa, ela ficou numa alegria. Eu olhei pra ela e falei, faz o seguinte, você chega em casa hoje, corta uma perna e sobe na balança. Aí eu acho que vai dar menos do que o peso que você precisa. Porque assim, não é justo você pensar que você ganhou isso em um ano e vai perder em 15 dias. Não, E mesmo que você perca, vamos usar, existem vários recursos que eu possa olhar, subir na balança e falar, pô, tô 25 quilos mais leve, mas não vai permanecer. Porque a constância, ela muda a sua consciência. Exatamente. E a consciência faz você permanecer onde você quer. Entendeu? Porque se isso não acontecer, o jogo não vai rolar. Isso é tão bacana porque eu fiz isso da forma ruim, né? Mas quando era militar, eu falo que a vida militar, como eu era militar operativo, a gente oscilava, o efeito sanfona eu tive a minha vida inteira. Sim. Um período tá muito atenuante, os exercícios, tudo, e aí você seca, se define, e no outro você tá cansado, você não quer malhar, você não quer fazer exercício, aí você engorda. Então você vive aquela constância de engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece. E eu lembro que no curso do Pantanal que eu fiz, eu perdi 18 quilos em 45 dias. Caracas, É rápido, nossa, vamos fazer essa dieta, só dar o nome pro curso lá, apanhar e 18 Pronto. quilos em 45 Menos dias. fácil. Eu engordei 21 em uma semana, quando eu voltei. Vem bem de encontro o que ele falou. Sim, até porque aquele negócio, né? Perdeu os 18 quilos, mas perdeu água. Isso. A pessoa assim, ai, perdi 18 quilos, mas Sim. ela não vê a qualidade desse peso Exatamente. perdido, né? Exatamente. É isso que é difícil E, as pessoas entenderem. O mais difícil deles entender, eu acho que vamos fazer o seguinte, vamos tentar inventar alguma lei onde não pode existir balança. Porque ela só atrapalha. Sabe por quê? Porque funciona assim. Você como Nutri pode falar, a pessoa vai lá, ela ganhou 5 quilos de massa magra, perdeu 10 de gordura, só que na balança ela aumentou 2 quilos. Ela quase morre. Exato. Ela fala Ela que acha não que não teve adiantou resultado. nada. Nossa, Exatamente. mas eu sofri tudo isso e ainda ganhei 2. Ela não presta atenção no músculo que ela ganhou, que é extremamente funcional, que é o que vai trazer. Eu falo Exatamente. que você não me ouviu. A culpa é sua. É bem isso. Você não fez o que a gente combinou que eu queria. Você não... É bem... Aí, então assim, a consciência que eu tento trazer para os alunos é assim, olha no espelho, olha as suas roupas, esquece a balança. Olha o espelho, vê como que você tá, sei lá, tenta agachar, tenta pegar algo, tenta ficar de cócoras, sabe? Tenta fazer alguma coisa que você não sabe que você não conseguia. Porque se ficar preso àquele número, atrapalha. Porque quando a gente sente a gente tem algumas limitações, até, eu falo até no próprio pensamento, né, no desenvolvimento dos protocolos, pode travar. Entende? Não é só, eu posso estar aqui triste, eu posso estar comendo certo, treinando certo. Mas por eu estar triste, eu não vou estar desempenhando o melhor, mesmo dentro do protocolo. Então tem que haver uma felicidade, tem que haver uma alegria em realizar aquilo. O mínimo de prazer possível, né, naquilo que está sendo feito. Exato. É engraçado que essa sua fala ali de, não, esquece a balança. Isso. O online, a pandemia, veio assim para fazer as pessoas se tocarem nisso. Porque no online, a gente não estava ali, né, com os alunos, com o paciente, não tinha balança. O que a gente tinha? Fotos antes e depois. É você com você mesmo, meu filho. Exatamente. É a foto hoje, daqui 30, 40 dias a gente tira a foto de novo e compara. Não sou eu falando, não é a balança te mostrando, não é as medidas na fita, não é bioimpedância que a gente faz, é você com você mesmo. Eu adorei uma postagem que o cara fez, tá ligado? Ele gordão, tirou foto, aí
outra postagem dias depois, né? Em 15 dias, Uau. perdi o celular. Aí tava com outro, tá ligado? E a gente aqui bem concentrado. Cara, agora eu vou saber qual foi o melhor acontecimento de 15 dias. Beleza. Mas é um acontecimento. Não, um eu grande prestei acontecimento. atenção aqui, eu já falo pra ele, Eu meu até Deus, me travei. conta o que esse cara Vamos ver fez o que a gente vai fazer. Vamos atrás dele. Eu juro que eu pensei isso. Não, me passa quem que é esse cara, 15 que eu dias, preciso né? saber. Porra, 15 Policial, dias ele descobriu, né? Porque assim, a gente vive, né, em uma sociedade onde sempre se cria algo, né? Descobre algo, faz algo de tudo. Eu falei, esse cara conseguiu. E eu alguma coisa. recomendo a minha nutricionista, Isso. tá? Que eu tenho um síndrome do intestino irritado. Boa, olha. né? Então, Cara. na verdade, não tem nada a ver com o intestino, tem a ver com a cabeça. Isso, Ficou com a cabeça. estressado, ficou assim, a barriga fica ruim. E antes do TAF da PM, domingo, no sábado passado, eu pedi uma ajudinha, ela passou um shot, cara, cachaça ou uísque, 2 litros, não, brincadeira, tá? Pega a receita com ela, tá? Não, com ele, que agora tá fazendo bem pra ele. Mentira. Cara, bom pra caramba lá, o negócio que Funciona tá bem. slim agora. Eu falei, é assim, eu não gosto muito do Slim, tá? Tanto é que eu tô, pode não parecer, mas eu tô passando mal aqui. Porque essa camiseta a gente fez ela 2 anos atrás. E há 2 anos atrás eu acho que eu tinha uns 15 quilos a menos. A menos. Isso. É. Só que eu tô muito feliz por isso, porque é a condição onde eu queria chegar. Só que vamos fazer outra, por favor. Sim. Vamos, porque... Parece aquela se bala de durar- canela, sabe? Que ela Isso, é porque, dobrada assim, coladinha. eu acredito que se isso aqui durar pelo menos mais uns 40 minutos, Eu vou ter que mudar de cor aqui. Não, A eu acho que respiração parece vai- que te envelopou, tá ligado? Isso. Colocou pra Ó, agora esse é o mais legal, cara. Eu falei da camiseta, falei dela tá apertada. Isso é fantástico. As minhas alunas chegam e falam assim, eu não quero treinar braço, porque eu não quero ficar musculosa. Eu olho na cara delas e falo assim, minha filha, eu tento desentortar e entortar os aparelhos da academia para crescer o meu braço. E ele não cresce. Fica tranquilo, ele não vai crescer. Pode fazer. Eu busco isso. Eu falo, hoje eu vou lá, ao invés de eu agachar no rack, eu vou tirar o rack do chão e colocar ele no chão. Eu falo, hoje eu vou treinar de verdade. Esse braço vai crescer uns 5 Vai, centímetros não, só só hoje. hoje eu vou desenvolver. Ele não cresce. Não, Então pior- fica pior- tranquilo. pior outro dia, né, que eu já quebrei o fêmur, né? Tem o fêmur aqui. Aí eu faço exercício tanto funcional, tanto treino de Muay Thai que exige da perna, e treinos resistivos, faço com carga, né? O último leg tava 220 quilos, agachamento tô fazendo com 40 quilos. Sei que não é top, mas não tô no Exato. inicial não. É aquele negócio, quando a gente pensa em homem, que homem não é muito do treino de perna, né? Tá, mas... Eu treino quase que numa paniquete, só não chego no nível dela. Mas aí teve uma aluna minha, amiga, médica, olhou, mas você tá treinando perna? Porque sua perninha aí, eu falei, caraca, mané, Só olha ali só, parece que o músculo é dentro do osso, tá ligado? Não desenvolve. Ela escondeu. Não, e aí a pessoa vai querer malhar igual eu e acha que a perna vai ficar grossa. Não fica, Não fica. Só que assim, e isso que te entrou num ponto legal, porque eu passei por isso. Quando eu comecei, o meu físico mesmo, quando eu comecei a atividade, eu tinha as pernas muito finas. E uns troncos um pouco maior, assim, do que minhas pernas. Eram muito finas. Esse cara não sabe. Era assim, de olhar, você ser motivo só de sarro. Era um sabirila, sabe? Isso. Só que sem atividade, eu já era assim. Eu tinha um superior cheio e as pernas muito finas. Quase um Bob Esponja. Isso. Não, era legal que ele voava, tá ligado? Você fala, cara, ele está voando. O que tá acontecendo ali? E aí, é até importante a gente falar nisso, porque eu acredito que tem muitos alunos que estão nessa limitação. Eu falava muito pra mim, pô, é minha genética. Poxa, é porque não dá, eu tenho as canelas finas, eu tenho a coxa fina, eu nasci assim. Meu superior eu treino, mas eu treino mais, tal. E por mais que a gente fale que não, em todo o nosso desenvolvimento, né, como pessoa, a gente pega e acaba sentindo um pouco o que as pessoas falam. Porque assim, ninguém sabia o tanto que eu treinava perna, sabe, para poder desenvolver, e aí o pessoal, gorila, sorvete, aquelas coisas que você sempre escuta, sabe? Aquele bullying. Isso, por mais que você tenha consciência, quando você vive dentro de um esforço para atingir um resultado, às vezes você não tem um controle real e total, você sempre vai deixar um espacinho, alguma coisa vai acontecer daquilo pegar na sua cabeça. Pelo menos você pensar naquilo, não que aquilo vai te parar, mas você vai pensar.
Hoje nem isso mais, né? Hoje, graças a Deus, eu consegui ter a consciência de que é a minha caminhada. Você vai falar o que você quiser e eu vou só aceitar. Tá tudo E bem. pronto. Mas legal que você Isso. falou do bullying aí. O bullying é um incentivo pro treino, né? Com certeza. Não quando você tá com depressão, com seu trechinho, precisa daquele incentivo em vez do bullying. Mas o bullying eu uso com todos os meus alunos. Nossa! Sim, tem que usar. E é muito legal. Quando o cara tá batendo forte, eu faço barulhinho de ursinho. É. Nossa, mas Aí aí eu vem a força. apanho porque o cara bate com mais raiva ainda, sabe? Assim eu bato na minha mãe de manhã cedo. Bom dia, mãe. E ela, bom dia, meu filho. Que não dói. Nossa, aí. Mas é bom porque eu incentivo através do ódio que ele se dedique mais, né? Atrasei, Tem, né? tem aluno meu que forma uma poça. Onde ele treina, vai pingando assim. Eu falei, caraca, já. Né? Aí você segura meio que o suor. Na hora que você defende o golpe, pá! Aquela chuva. Às vezes espirra. E aí eu tinha essa vivência, né, da zoeira, né, do homem nunca ter perna. E eu falava assim, cara, eu tô fazendo, mas se eu não tô tendo resultado, eu vou ter que fazer outra coisa, eu vou ter que mudar. E eu comecei, eu pratico Depois de musculação. 5 anos, continua igual. Eu pratico musculação há 13 anos hoje. Eu só paro devido a alguma lesão e o mínimo possível, mas isso sou eu. Ó, luxei, eu tenho 13 luxações de ombro. Você para. De ombro. De ombro. Eu não lembro quantas em cada um, mas é isso aí. E Aí aí você para, já tá mais saudável que eu. Justo. E aí eu pego e falo assim, 6 meses. Eu olho, 25? Tá bom, né? Pode voltar a fazer alguma coisa, um estímulo, alguma coisinha assim e tal. Mas você, realmente, dentro do possível, né? Vou voltar a treinar como eu treinava. Volta ali com elástico, mas pelo menos meu corpo precisa ter esse desenvolvimento. Né? Ele até ajuda, na verdade. Essa atividade, sabe? Esse estímulo, ele até ajuda. Não vai pegar o mesmo peso, mas você vai criar ali uma condição. E aí eu falava assim, cara, eu tenho muitos problemas com as pernas, eu preciso mudar. E aí eu tive o foco. Porque é o que a gente às vezes vai ter, né? Eu tenho um foco de emagrecer, eu tenho um foco... E aí tive o foco de treinar perna. Isso. Sempre treinei, eu sempre gostei. Ele não treinou perna De igual verdade. homem, ele treinou perna Isso, igual igual mulher. mulher. Exato. Eu dividi o treino glúteo só hoje. Aí eu fazia posterior e Mas quadríceps. é uma observação muito interessante, né? Porque todo homem quer desenvolver perna. E aí ele Só vai não e fala reconhece, que- não aceita. Não, mas é legal, porque quer desenvolver perna. Não, porque eu não olho. Mas toda mulher gosta de bunda de homem. E aí Gosta. o cara quer desenvolver, Isso. fica com vergonha. Não, dificilmente um homem que não tá seguro faz a mesa flexora, que fica com a bunda pra cima, né? Dificilmente. E é muito engraçado porque ele fala, cara, como que mulher desenvolve e eu não? E eu não. Só que ele não faz o treino É. de mulher. Mulher faz 3, 4 vezes na semana perna e ele faz uma mal feita e ele quer se comparar. Sim. Bem oprimido ali, né? É, Igual você isso. falou, não é todo homem que vai lá na Exato. mesa flexora lá Né? fazer, não. Igual, é raro as mulheres também que desenvolvem umas costas legal, porque ela não faz um treino Exato. de costas. É que a gente fica nessa aqui, treino de homem, treino de mulher. Isso. Não, é Não é. treino de É perna, treino de tudo braço, isso. treino de peito, treino de olho, treino de rosto, treino, né? Tem um treino específico. O que Sim. você quer? Você quer aquilo, vai malhar aquilo. Né? A gente fica colocando esse nome de treino de mulher, treino de homem. Isso. Mas E na aí verdade atrapalha, não, né? eles Sim. não tem, né? Na verdade não tem isso. É o músculo, né? É treino para o glúteo, é o glúteo, treino né? para... Não existe... E essa questão da perna, né? acho E que esse de você- estudar e treino, cara, foi muito legal. Vou contar de ontem que eu parei de malhar, a academia durou mais tempo, que eu acabei dando aula para os 5 professores que estavam na academia, me rodearam e começaram a conversar. Porque, sem querer, eu tava vendo a menina fazendo elevação pélvica. Aí eu fiquei olhando assim, aí o cara me cutucou. Tá olhando, tá olhando? Eu falei, cara, tô, cara. E eu acabei de ter uma epifania ali. Qual foi? O que é elevação pélvica malha? Ele, glúteo. E qual que é a regra da mecânica para eu fazer o exercício para um músculo? Que ele esteja quanto mais distante do eixo. Se eu vou malhar bíceps, eu seguro o peso bem longe do bíceps, eu forço e o bíceps é forçado. Adianta alguma coisa eu colocar o peso bem aqui? Ou em cima do bíceps? Eu não Vai vou gerar malhar bíceps. Condição. Eu posso contrair, mas por isometria, por consciência de contração. Eu falei, cara, eu coloco o peso em cima da pelve, que está em cima do bumbum. Eu estou levantando o bumbum. Cara, a contração do glúteo na elevação pélvica é do movimento, é uma contração, uma isometria, né? É uma dinâmica, mas Sim. de contração só.
não tem força. E aí se você se toca ali, pega assim, aperta e vê realmente onde você está colocando força enquanto você faz uma elevação pélvica. Cara, você está com quadríceps posterior e lombar. Você não mexeu no glúteo, o glúteo está ali. Ou seja, se você fizer sem peso, tiver a consciência, entenda que um atleta de fisiculturismo tem uma consciência muscular tão grande que aquele treino de apresentação às vezes é muito mais pesado que um treino de peito, de perna, de tudo. O cara desgasta ali de pingar. Por quê? Consciência muscular. Ele faz uma contração sem peso nenhum no bíceps tão forte que você não consegue com peso. Né? Porque ele tem que mostrar o músculo ali, né? Tem que requisitar o músculo e falar, olha, tô aqui. Igual perna, né? O cara, para ele mostrar a condição, né, de pele dele, ele tem que tá aparecendo ali, sei lá, o sartório, que é o músculo que fica um pouco mais embaixo, ele fica bem escondido. Então, se ele tá aparecendo, os caras sabem que ele chegou numa condição de pele muito boa. Imagina pra você ter uma consciência de mostrar um músculo que ele já é escondido, você tem que estar quase com 0 de gordura no corpo, ele aparecer, e você tem que fazer aquele músculo saltar. As duas coisas, sem gordura e muito músculo. E uma energia muito grande gasta, né? Exatamente. E esse negócio que você falou é legal. Academia, a gente vê muitas essas coisas acontecendo. Eu vejo muito aluno ir no banco declinado, colocar um peso no peito, sobe e desce. Ele acha que tá treinando abdômen. Então ele jura que ele tá fazendo abdominal ali. Só que assim, ele não entendeu que a hipertrofia, ela é o quê? Extensão e contração do músculo. Ah, mas o meu abdômen tá queimando, ele tá doendo muito. Lógico, fecha a mão. Seu bíceps vai começar a queimar já. Mas isso faz ele crescer? Não, só faz ele doer. Então, o que eu tô trabalhando? Pessoas. Ele faz o movimento do quadril. Ele que faz esse movimento, né, de você trazer, flexionar o tronco. Seu abdômen tá parado. Deita lá, fica lá embaixo. Flexiona. Tenha consciência. Ou a gente escuta muito, dói meu pescoço. Que a pessoa ela puxa o pescoço. Quando sai da academia o pescoço o pescoço tá tudo largo. O meu ficou um pouco também, eu tinha essa dificuldade. É a evolução, né? A experiência que vai... Você sabe, você tem que passar pelo processo também, né? Ninguém vai chegar lá pronto ou sabendo. Verdade. Entendeu? Mas aí que tá. Faça, aprenda, ensine. E outra, você vai aprender muito mais ensinando. É a melhor escola. Sim. A 01 ela vem ali quando a gente pensa no trabalho da 01 individual ali dentro do recinto da pessoa, né, no ambiente dela, acaba que vocês fazem um tratamento muito mental também, né? Principal. Principal eu falo que é o principal. É o principal, o nosso foco. Ferramentas é o corpo mexer. O foco, né, é a mente. Nossa, sempre. Se a gente fosse contar, são mais histórias de sair da depressão, de momentos assim. Teve aluno que ela não tinha passado na OAB, a família criticou, e ela tava triste, tava chorando, tava tipo... E aí ficou aquela aula conversando. Eu falei, vamos bater com raiva? Vamos descontar isso? Ela, vamos. E bateu que nem louca, você nem corrigiu muito o movimento, só passou essa raiva. Nossa, ela saiu sorrindo. Obrigado. Então, a ideia é justamente isso, é um trabalho para o psicológico, para a gente, né? Claro, a gente vai abordar a necessidade, como o Renato abordou no começo, a gente procura primeira aula, o que você está buscando? O que você quer? Quero emagrecer, quero secar, quero definir. Aí fala, mas também quero aprender a me defender. Uma pessoa que, mulheres normalmente quando tem aula, ela fala, quero me aprender a defender. Né? E eu fiz curso de Krav Maga no militarismo com o mestre Kobe, o cara que trouxe Krav Maga para o Brasil. Então eu adiciono um pouquinho de maltrato ali na aula para aprender, né? Se defender. Né? Mas assim, o Muay Thai também eu uso muito, como eu falo, ele é perfeito para defesa pessoal. É muito perfeito. Por quê? A base do Muay Thai você fica com o braço mais estendido que o outro. E quando eu vou ensinar isso aqui, que eu pego a mão da aluna e falo, essa mão fica mais afastada, essa aqui protege para ninguém te encostar. Ninguém pode te encostar. Eu falo, ninguém pode encostar. Aí eu vou andando na direção dela e falo, você me empurra. Tem que me deixar longe. Eu vou na direção, ela me empurra com a mão esquerda. Eu falo, isso. Por quê? No momento que você deixou a pessoa distante, não chegou perto de você, você consegue bater. Sim. Se você se encolher, aí uma pessoa mais forte vai te abraçar e já era. Invadiu o espaço. Então a gente vai adaptando conforme a necessidade. O que você quer? Não, só quero relaxar. Então vamos bater até via o relaxamento, até o músculo não conseguir contrair mais. E uma coisa legal é que para isso acontecer, a gente tem que entender assim, nós como profissionais, independente da nossa área, a gente tem que ser o profissional. Aluno meu não faz o que ele quer, ele faz o que eu quero.
Até porque ele te chamou ali para isso, né? Tem uns que até podem não entender. Não, ele tá aqui para me atender. Exatamente. Não, tô aqui para te atender. Não. Eu tô aqui para desempenhar a minha função. Ela pegou, eu tava meio quieto no dia, assim, eu peguei e falei, eu vou fazer burp. Ela, não quero fazer burp. Eu parei e fiquei olhando pra ela, assim. Ela, você vai mandar fazer burp. E eu continuei quieto, olhando pra ela. Ela foi. Aí ela, é 15? E eu quieto. Ela começou a fazer. Eu tinha uma que falava assim, foi todo esse meu argumento. Eu não posso balançar ou pular porque mexe meus órgãos. Tá, agachamento com salto. Já de primeiro. Não, já o primeiro. Sprawl, só pra você jogar o quadril lá pra trás, então. E aí a gente começa, né, ter essa... E isso é legal que eu, bem lá no comecinho, hoje, né, depois assim, é bem diferente você falar as coisas com, sei lá, 19 anos e com depois dos 30, sei lá, né? São a mesma pessoa falando, só que você vai dar uma importância diferente, né? Porque a idade sempre entrega uma bagagem ou algo a mais. Então eu lembro que quando eu comecei... Nem que seja uma bagagem ruim, é uma bagagem. Exato. E aí eu tive um aluno que quando eu comecei na academia, que ele tinha ali algumas limitações e tal, e o que aconteceu? Ele chegava na academia, ele tirava o óculos dele e entregava pro professor guardar. Eu olhava e falava assim, ó, lá em cima do armário. As pessoas olhavam, cara, guarda? Eu falei, irmão, vamos pensar que só ele pode fazer as coisas para ele. Não adianta eu entrar no caminho, eu vou falar, é aqui, instruir ele da melhor forma, mas ele vai conquistar as coisas dele. Então ele vai fazer, né? Porque assim, ele tinha, né, uma deficiência e tal, e aí ele não conseguia nem pôr o dedo na catraca. E ele chamava as pessoas para ir lá, ficava nervoso porque não conseguia passar. E aí o pessoal ia lá e pegava o dedo dele. Eu chegava, e aí, vamos lá? Aí ele tentava, eu falava assim, não, calma, tá tudo bem, você vai conseguir entrar. Só você controlar, olha certinho o que você tá fazendo, vamos lá. E aí ele conseguia, ele passava, aí ele nessa de entregar o óculos, pedia pra ele guardar. Cara, eu nunca esqueço, e ali como eu citei até anteriormente, que eu falei, eu entendi meu propósito. Porque chegou um dia que ele simplesmente, passou vários meses, obviamente, só que ele simplesmente chegou, passou, entrou, subiu na esteira, ele olhou pra mim e falou, olha professor, eu tô correndo. Ele tava dando saltinho. Eu olhei aquilo, hoje, isso é muito gostoso. por conta hoje, depois já de tantos anos, né, eu consigo ter a consciência, mas ainda me emociono. Mas antigamente, se pegasse 5 anos atrás contando a mesma história, eu tava chorando. Porque vocês não têm ideia do quão gratificante é isso. Com certeza. Vocês não têm noção. É uma coisa assim, tipo, ó, chega a arrepiar. Eu ia falar isso agora também. Porque quando você vê que você conseguiu proporcionar melhora para alguém, já é o suficiente. E isso está muito associado ao seu propósito, né? De vida ou na Terra, independente. Então não importa onde você esteja ou o que você esteja fazendo, desde que seja para você fazer aquilo. É a 01, né? Nesse acontecimento aí, na verdade, era o Renato. Isso. Sendo o profissional que estava ali preparado para ensinar, não para fazer. Exatamente. Porque se você tivesse ali todo dia... Não, eu vou colocar lá para você. Vou pôr o peso pra você. Até que momento o Renato ia estar ali? Sim. O Renato poderia estar ali por 1 mês, 2 meses. E quando a gente tem uma pessoa que se identifica com a gente, é a nossa oportunidade de fazer ela mudar. Porque você não sabe se você vai estar com ela por 1 ano, 2 anos, meses. Se você ficar ali só querendo ser agradável... Isso. Como que ela vai lembrar de você? Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá, né, que ela fala exatamente assim, nunca deixe ninguém passar pela sua vida e sair igual ou pior ela entrou. Então ela coloca que é dever da gente melhorar as outras pessoas, por mais que seja 5 segundos. Você tem o dever de melhorar aquela pessoa. Né? E a 01 aborda exatamente isso, a gente tem que fazer a pessoa ficar melhor. E esse aluno ele é muito legal porque quando... essa academia ela fechou, os pais desse aluno foram até a academia perguntar para onde eu ia. Olha só. Qual era a academia negócio, que eu né? ia? Porque assim, o que ele aprendeu lá, ele provavelmente desenvolveu isso dentro de casa, em outro ambiente. Com certeza. Entendeu? Ele levou o Renato junto, né? Ele te levou junto. Mas tá Ele te levou junto, né? Galera, a 01 tá fazendo alguma coisa, tá tendo algum projeto novo, alguma coisa que vocês estão querendo desenvolver, que vocês já podem soltar aí pra galera. Além do atendimento individual, dentro de casa, né? O atendimento pro pessoal que tá ali no TAF, né? Querendo passar
num concurso público? Tem alguma coisa que vocês podem dar ali para nós, notícia? Eita. A gente tem 2 projetos muito bons, mas a gente ainda não pode soltar o projeto ainda não. Mas assim, para quem vai ser? Vai ser para homem, mulher? É para um Muay Thai? É para musculação? Para quem é? A gente sempre aborda todos, né? Mas assim, um público que a gente pretende atingir, literalmente é mais todos. A gente conseguir atender mais pessoas. E o outra é a gente conseguir para uma área militar também. Então, seria mais ou menos o spoiler que a gente vai ter. Então, é a gente conseguir atingir mais pessoas, porque querendo ou não, 2 pessoas tem um limite que ele falou desde o começo, de 24 horas, né? Então, a gente quer que a 01 fique um pouco maior, e aí a gente vai conseguir que a 01 vá na casa de todo o Campo Grandense aqui, se Deus quiser. Da onde surgiu ali? Por que vocês são amigos, né? Desde a infância, cada um tem uma formação ali. Por que esse nome 01? Da onde surgiu essa? Eita. Da onde que vocês entraram em consenso ali para criar? Acontece, né? Até a logo da gente é diferenciada e eu achei muito legal a parte da logo. Dá para ver que é um peso e uma muleta? É um peso e uma muleta, uma caveira e um ET. Nossa, né? Gente, eu achava que era uma caveira. Uma caveira e um ET, são 2, né? Duas faces diferentes, né? Duas faces é o ET, em um... eu sou a caveira. Isso. Né? E aí tem um peso aqui, que é sempre do Renato, que sempre gostou de malhar, sempre representa ele, é muleta, porque eu me considero um pouco doido, né? Então, pra mim, loucura simboliza diferente, né? Você vai falar, as grandes pessoas da história foram loucas. Sim. Jesus curou no domingo, curou num dia que não era para fazer, você pegar Gandhi, fez coisa... Então, todo louco fez uma coisa diferente, então para mim é um elogio maravilhoso. E não loucura, começar a babar e falar alguma coisa assim, mas eu falo loucura é fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Ser o diferencial. E o ET também tem essa pegada do extraterrestre, de ser diferente, ser de fora. Então, a logo nossa só somou, né? A parte da loucura com o ser diferente. Então, a ideia da nossa logo simboliza isso. E eu achei muito legal porque a vozinha da Thalita, ela olhou, nossa, uma caveira, que feio, que ela deu aquela, né? Caveira é feio. Eu falei, por que caveira é feio? Caveira é linda. Ela, não, é feio, é não sei o que. Eu falei, a senhora já viu que não importa se você é negro, branco, gay, hétero, não importa nada que você seja, a caveira é igual. O esqueleto então, é o mesmo, o esqueleto não tem preconceito. E o esqueleto é a melhor lembrança que você pode ter da sua vida. Você pode ver que Hamlet, de Shakespeare, ele estava falando com uma caveira, né, ser ou não ser, porque quando você olha para a caveira, você sabe que sua vida vai acabar. Então, que sua vida vai acabar, você tem que dar um sentido até ela acabar. Então, para mim, a caveira tem um simbolismo muito forte. Ela não simboliza a morte, ela simboliza a vida. Faz sentido sua vida, ela tem que fazer sentido. É seu dever fazer que sua vida tenha um sentido, tenha um nexo e dê frutos. O que você plantou na terra, né? Tem aquela, né? Você tem que ter um livro, né? Escrito um livro, plantar uma árvore, filho, plantar uma árvore. Exatamente. O que você fez? O que você plantou na terra, né? Você tem um limite e cada vez está chegando mais próximo, né? E nos cursos operativos que a gente faz, né? Que tem caveira como símbolo, o pessoal sempre brinca, né? No curso operativo que ele fala assim, todo mundo vai ser caveira um dia, poucos em vida, né? E assim, o que acontece? Quando eu dei a ideia do símbolo, o Renato deu a dele, eu falei, cara, vamos mesclar, e foi somando ideia. E ele, qual o nome? Eu sugeri um nome, né? Claro que o nome hoje ele tem um entendimento muito mais profundo, mas eu sugeri um nome, porque é um nome que eu fiquei conhecido na Marinha como 01. Porque o curso operativo que eu fiz, Operações Especiais de Fuzileiros Navais, normalmente, diferente do Exército de outros, que a pessoa começa o curso como os números, na Marinha você começa o curso, uma semana para entender como é que o curso funciona, tem um dia que você vai marcar, igual aquele filme do Bop, que o pessoal sai lanhando, pede para sair, pede para sair, pede para sair, tem aquele cenário. E naquele dia que você vai ganhar o gorro com o número. Então, eu lembro que começou com 120 e poucos, quando no dia da marcação estava com 96. No final da tarde, no crepúsculo, assim, anoiteceu com a gente no cerimonial, que aí quando você volta, o cerimonial tá cheio de tocha acesa. Um local muito seleto, muito agradável, sinistro. É a hora que você vai ganhar o gorro. E foram 36 que ganharam o gorro. Nossa, de cento e pouco. Cento e pouco. Nesse dia já tinha 96. E nesse mesmo dia, no final da tarde, tinha 36. Então, e aí acontece...
tinha um cara que era mais antigo que eu, ele era o 01, o candidato 01, eu era o candidato 02. E eu lembro até hoje, quando ele saiu na hora da água, né? Um instrutor 01, 01, 01, e ele me grudou no ombro, puxou, 01. Aí o candidato 02, ele, agora você é o 01. Eu lembro que foi, puta. Como assim? Porque o 01 ele é atribulado, né? Você se apanha pelos outros, se apanha por você, se apanha por tudo. Ah, tá chovendo, bate no 01, que é culpa dele. Então o 01 tem um curso bem diferenciado. E devido ao curso ser bem difícil pro 01, porque ele é atribulado de tudo, é culpado de tudo, o que aconteceu? Dificilmente o 01 forma como o 01. Normalmente o 01 ele não fica atuação destacada, que seria o aluno que tirou maior nota em todos os eventos, tanto físico, mental, que tem prova teórica, tem prova de armamento, tem várias provas durante o curso. Então, por ser atribulado, normalmente o 01 fica 0 último de colocação, né? E eu formei 01, como era meu número, e formei com uma atuação destacada. E o último 0101 que formou, eu acho que foi em 86. Nossa. Então outros turnos, outros grupos me chamavam de 01, porque, cara, é muito raro, então meu nome ficou 01, o pessoal me chama de 01 já. E aí, quando eu tava com o Renato, ele, cara, que nome que a gente dá pro negócio? Eu falei, o que você acha de 01? Aí ele, cara, perfeito. Perfeito, cara. Pô, 01 é muito, porque não tá falando que você é melhor. Sim. Né? Ele só tá sendo, se a gente for falar em binário, é onde se destaca, a gente fala que é positivo. Isso. Né? Que o binário é 0, 1, 0, 1, 0, 1. O 0 representa que é negativo, que não tem nada. E o 1 simboliza que é positivo. Então, no binário é positivo. Se a gente falar de 0, 1, a gente fala que primeiro colocado está na frente. Né? Então, a gente fala que você é o único. Então, teve tanto anexo ao que é a 01 agregou hoje, muito, né, conforme foi andando também. Que a gente colocou. Aí eu falei pro Renato, ele, pô, perfeito. Eu acho muito legal assim, a questão do 01 hoje. Eu também coloco às vezes de uma forma assim para ficar legal do entendimento, é que o 01 basicamente ele é o destaque, não tem como, né? Porque o 01 ganhou, ele sempre vai ser o destaque, a gente coloca assim. Só que não necessariamente que vamos dizer que ele dentro das atividades ele é o melhor em tudo, mas ele é a média melhor no geral. De tudo. Entende? Então, por exemplo, que nem eu falei, eu não sei correr. Fui aprender a correr e fui correr. Então, assim, na corrida eu não fui o meu melhor, mas eu cumpri. Então, eu faço tudo que precisa ser feito e a minha soma geral, a minha média, dá 0,1. Então, assim, eu entregar o meu melhor em tudo que eu vou fazer. Não significa que eu serei o melhor, mas que eu vou dar o melhor em tudo. O meu melhor em tudo. E na soma, eu me torno 0,1. E o 0,1 é legal porque você ter consciência de uma limitação real também faz você ser um 0,1. Você assumir algo faz você ser o 0,1, entende? Então é bem profundo e eu acho que a conexão da sua empresa, do seu nome com os seus alunos tem que existir. Se você não se conecta ao seu nome, se você não se conecta à sua logo, se você não se conecta ao seu aluno, vocês não falam a mesma língua. Vocês não vão andar junto. Não vai durar por muito tempo, né? Então tem que ter toda essa... A conexão é tudo o que a gente fala. Por isso que empresas contrate a 01 para dar aula para os seus funcionários, para unir todo mundo. E quem não unir vai sair com o olho mocho. Yes. Que nem vamos pensar aqui. Eu tô com uma baita de uma luz aqui agora na frente da minha face. Se ela não tiver conectada na tomada, não tem luz. Ela se torna inútil. Então, eu preciso haver... Tem que haver conexão. É pilha. É pilha? Então tira a pilha. Tira a pilha, não vai Tira a pilha, não vai funcionar. Você entende? Para a conexão acontecer, precisa de algo. Ela tem que estar ligada. Sem conexão não rola. Então a gente pega muito isso. Então é aquilo que eu disse. Se eu vou dar aula, quem sou eu profissional sou eu. Você sabe o que você quer, mas eu entendo do que você precisa. Entende? Então haver essa conexão faz acontecer para os dois lados. Eu falando um pouco particular, não sei se o Munir é assim. Se eu não tiver empolgado para sair de casa para dar aula, também não rola. Eu tenho que querer muito ir na casa do meu aluno. Tanto é que hoje eu só dou aula assim. Eu fico, caraca, eu tô indo dar aula pro fulano. Eu falei, eita, agora é a hora do fulano. Todas as minhas aulas são assim. Eles me empolgam da mesma forma que eu tenho que empolgá-los. Entende? Exato. Tem que ter isso. Eu não vou sair de casa, eu tenho que dar aula pro fulano. Nossa, aquela hora lá. Não existe. Se você estiver fazendo isso, para. Até quando eu tô triste, a gente se oscila, né? Sim. A potência de agir oscila, né? A gente
de manhã você acorda, pra quem quer acordar? Ninguém quer acordar, tá gostoso dormindo. Você acorda triste, chateado, você fala, cara, deixei um treino, eu vou sacanear. Eu tenho um dado que eu fiz maravilhoso, um cubinho assim, dele. né? Não, eu fiz, é o meu... Sabe aquele momento que você relaxa? Vamos jogar o dado, alunos? Já trouxe esse negócio. Eu lembro que uma vez eu cheguei com esse dado, já vou explicar aqui o que é o dado. E minha aluna tinha câmera no portão da casa dela, né? E ela olhou pela câmera lá e só viu o áudio. Nem vou abrir o portão se tiver com esse dado na mão. Aí eu peguei e joguei por cima do muro. Será que você pode abrir que ele caiu aí dentro? o dado, ele era ruim. Aí eu reformei ele porque amassou, né? Os alunos tentam destruir ele, não conseguem, né? E aí ele piorou, né? Antigamente tinha, assim, 60 segundos de descanso, uma das faces, né? A outra era 15 burpees. Isso. Aí virava 20 flexão, agachamento com salto, e tudo ali nessa vibe. Eu falei, cara, tem uns malditos que só joga 60 segundos de descanso. Tirei. Agora tá escrito jogue de novo. Isso. Ou seja, vai dar ruim em qualquer um dos lados. Você só vai ter 60 segundos de descanso se você jogar 60 vezes esse dado. Exatamente. Nossa. Então imagina ali você ter que jogar de novo. Obviamente você vai fazer algo. Tem nesse ou é pro próximo já? Já vamos deixar claro isso. O quê? Fazer o anterior. Ah, tá escrito. Tem uma das fases e que eu uma troquei. dela fazer Eu falei o anterior. que eu acho que a pessoa já joga triste. Isso. Aí a pessoa jogou burpee, 10 burpee. A pessoa já faz revoltada. Eu falei, você acha que isso é ruim? Tudo pode piorar. Aí ela joga, cai o último mais 10. Mais 10. Agora é 20 burpee. Eu falei, se jogar de novo vai ficar muito legal. E agora é 30. A gente aconteceu na graduação, né? Deu 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Somou lá o pessoal, agachamento com salto. Agachamento com Já salto. era o final, Deu. Que o primeiro foi, o agachamento com salto era 20. Isso. Aí o segundo deu 30. E aí mais Aí vez o 40. terceiro deu 40. Nossa. Foi legal. Eu tô cansada só de ir somando aqui na minha cabeça o que você tá falando. Já suei, já cansei. Mas aí, treino em grupo, a gente dá aquela dica, né, maravilhosa. Cara, tá ruim, tá, olha pro lado que você começa a rir e vai fazer feliz, porque o outro tá pior. Tá pior. Então, quando eu penso assim na 01, a pessoa que vai ali contratar a 01, ela vai ter o treinamento do corpo, que vai acabar com tudo. A ideia é essa. Ela vai ter a mente. A mente. E ela vai fazer de qualquer jeito, ou chorando ou rindo, né? Ela escolhe fazer rindo. Exato. Ela que nem escolhe a gente fazer fala, rindo. né? Sonhar pequeno e grande. Vai dar dá o mesmo trabalho. esforço. É a mesma coisa. Você vai fazer. Não importa se é chorando, se é rindo, se é... E eu só vou embora quando você terminar. Porque é para isso que eu tô aqui. Exato, você vai fazer. Ah, mas aí eu não quero. Ok? Só que é como ele falou. A pessoa fala que não quer, acontece. Eu fico quieto também. Aí ela vai entender que ou ela vai falar pra eu ir embora, ou ela vai fazer. Só que eles sempre fazem. Sempre faz, porque aquele negócio, ele já tá aqui, né? Já viu aquele do YouTube lá do Portas dos Fundos? Eu acho muito engraçado. Tem um episódio que é com um psicólogo. E o psicólogo de rua, né? Aí o cara tá sentado no divã e tá aquele silêncio. O psicólogo tá ali, o cara não fala, ele 10, 20, 30. O que é isso? Seu dinheiro indo embora. 40, 50. Exatamente. Esse é o melhor incentivo que ter. Exato. É 1h30 a nossa aula. Você já perdeu 30 Isso. minutos. E aí? E cada vez que encurta, piora. Porque eu falei, você não tá tirando do treino, você tá tirando do seu descanso. Porque o seu treino foi feito. Você tem que cumprir o de hoje. Se você enrolou meia hora, você se lascou, porque seus intervalos reduziram, porque você tem que me entregar o treino de hoje em menos tempo. Você vai fazer de Exato. qualquer jeito. Tem gente que faz HIIT sem saber, né? É como assim? O aluno tem que ter medo para tomar um soco na cara? Como é que funciona? Como que funciona? Então, primeiro, que se você tiver medo, você vai tomar com medo. Né? Então, não existe todo um preparo. Não, né? mas eu comentei isso porque é interessante. Eu lembro de uma aluna minha, né? Ela já está há 2 anos, né? E foi muito interessante porque ela foi começar a aula e ela falou: eu vou fazer uma cirurgia no nariz. Será que você, tipo, bate fraco? Poupa aqui, né? Porque é meu nariz, né? Não pode ficar assim. Eu comecei a rir. Eu falei: Maria, eu sou seu personal. Quem vai bater é você.
Né? Eu não vou te bater, só você pedir. Mas aí você chama os 50 tons de Christian Grey pra bater, eu não. Né? A ideia é que você aprenda a bater, não você aprender a apanhar. Tipo, depois você vai aprender a apanhar, tá ligado? Encosta. Não é isso. É legal essa fala aí, que pro pessoal que tem ali receio, que acha que o primeiro dia ali, que nunca fez nada da vida, nunca foi para uma academia. Sim. A 01, ela tem esse cuidado, né? Ela chega, o primeiro encontro é uma preparação, Sim. né? Tem toda essa questão da preparação. Então, a pessoa que já foi para uma academia, ou para quem nunca ergueu um braço, uma perna, ela vai conseguir evoluir com a 01. Sim, com certeza. A primeira aula a gente faz um né? estudo duplo. O primeiro a gente vender, para ver se você gosta, às vezes não é o que você está buscando. Né? Então você vai fazer a aula, nossa, é isso, gostei da aula, bem animado. E a gente também vai fazer um estudo. A primeira aula é meio que tudo. Vai fazer burpee, vai fazer flexão, vai fazer agachamento com salto. Eu tenho um problema de hérnia, vai fazer extensão, vamos fazer alongamento. Eu quero ver o que você tem. Eu quero ver todos os seus problemas, tá? Alguns alunos falam, eu tenho, meu ciático inflama muito, deita no chão. Aí você fala pro aluno deitar no chão, relaxa. Aí você vê, ele tá com o pezinho assim, né? É um pé caído e o outro assim em pé. Aí você fala, já vi por quê. Você tem um probleminha no ciático, né? Tá? Então, a primeira aula não é só para o aluno conhecer 01, é para 01 conhecer o aluno, né? Saber das suas limitações, dos seus problemas. E é muito legal que alguns alunos, você deu nenhum, sou perfeito. Aí começa a aula, que eu quebrei meu braço. Mas como você pode falar que tá cara, isso não tinha doença, não tinha nada. E aí por isso que é interessante não só perguntar, não é só perguntar, por isso que a gente faz, porque a gente precisa ver, né? Às vezes até detectar algum problema que a pessoa possa. Sim. Nem aconteceu isso nesse final de semana. Sexta, ontem. Fui dar aula pro atleta, cheguei lá, pedi para ele executar determinado movimento, ele sempre ok. A gente estava mais em fases dessa parte de entender, conversa, tanto é que o treino dele é mais específico, né? Que como eu falei, o atleta a gente trabalha, não é muito a técnica de luta dele, né? A técnica de luta dele é mais ele quem faz o jogo, os treinamentos, a gente prepara ele no conjunto, né? Todas as outras partes do corpo, cardiovascular, parte muscular, estrutura, todas essas partes. Então quando eu cheguei para físico dele, falei, agora vamos executar movimentos, cara. E ele disse que não tinha nada. Nenhuma limitação. Nenhuma, Só ótimo. Só ótimo. Eu falei, então vamos fazer esse alongamento do seu peitoral. Aí eu olhei o ombro dele, mexeu. Eu falei, peraí, volta aqui. What the hell? Pus a mão, falei, cara, estica esse ombro. Aí o ombro dele, eu falei, cara, você tem ombro luxado. Você falou pra mim que você tava toquei. É somente os dois. Aí ele foi, tirou um, tirou o outro. Falei, legal. Então acontece. O aluno, às vezes, eu não sei se ele acha que aquilo é normal, ou eles têm receio de falar, mas aí quando acontece, ele aqui aí tem ele vai falar, incômodo. não, é que já aconteceu isso. Aí vem. Aí mas é legal o que acontece. Tem mesmo. Tem uns que falam. É claro que assim, tem uns que, igual você falou, né? Nem sabe, nem imagina Exato. que ele tem aquele problema, né? E aí, o interessante é que quando vem a 01, não vem só pra, eu quero emagrecer, quero isso. Vou pra uma luta. A 01 identifica coisas que a própria pessoa não imaginava. Exato. Porque como a gente falou, né? Não é o que você quer, é o que você precisa. Entende? Porque depois que você tiver o que você precisa, aí vem o que você quer. Porque aí você tá pronto. Entende? Galera, e pro pessoal que quer, né, quer transformar a mente, transformar a saúde, Passar raiva, né, que quer fazer sem parar mesmo, a 01 ela tem ali um contrato, vocês fazem, por exemplo, fechou comigo esse mês, obrigatoriamente tem que ser todo mês, ou 2, 3 meses de pacote, não? É assim, ó. Como é que funciona para o pessoal aluno, contratar o serviço? Então, o aluno de ele vocês? tem que entender que ele fechar um mês com nós, a gente está ensinando ele a bater. Significa que a gente sabe. Então, se no segundo mês ele não quiser, eu sei onde ele mora. É mais ou menos assim, né? Não, mas a gente é livre, né? A gente, como eu falei, tem que ter uma conexão. E se perder a conexão também não tem problema. Então, a gente tá ali o tempo que a gente tiver que estar. Para trazer o resultado que eles acha que ele precisa e o que vocês vão mostrar que ele precisa, né? Exatamente. Então, para contratar, para achar vocês, no Instagram seria @ Isso, meu arroba lá, depois de estar suado de tantas brincadeiras, Propontes com 2 T's. E do Munir? O T é na onde? Pontes.
@treinamento.01. Tudo junto e ZEROUM. Isso. Não é zero de número, é zero escrita. Tá na numeral. Número. Eu vou ver aqui qual que é o milagre que a gente faz para fazer esse corte, tá? Mas é isso aí, pessoal, pra gente finalizar. Queria agradecer, né, a participação de vocês. Gratiluz. Pontos de alegria. Galera, então esse foi mais um NutriCast aqui com o pessoal do Treinamento 01. Lembrando que para vocês acharem, tirarem dúvidas, né, de repente marcar a sua aula experimental, é no @treinamento01 com um maiúsculo e o @renatopropontes com 2 T's. Então, comenta aqui abaixo desse vídeo o que vocês acharam desse episódio, né? Se alguma coisa que serviu de lição para vocês, se vocês estão se identificando com alguma coisa, compartilhe com um amigo de vocês e não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios. Então, até lá!